Fundamental 1, daqui da cidade de Alfenas. Eu sou a professora Gisele e neste período de aprendizagem estou trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Vamos lembrar da semana passada, nós vimos os números naturais e que podemos encontrá-lo em diversas situações do nosso dia a dia. Estão lembradas? Nesta semana, nós vamos continuar estudando os números naturais e nós vamos aprender que existem 4 funções para esse numeral. Na função de quantidade, a gente pode contar. Por exemplo, quantas pessoas moram na nossa casa? Você conte e este numeral representa a quantidade, ele é um indicador de quantidade. Nós vamos aprender também que o número natural ele pode ter a função de ordem. Como que funciona isso? Numa brincadeira de corre-corre com os colegas, quem chegar em primeiro, em segundo, em terceiro, este numeral indica uma ordem. Nós vamos ver também que os números naturais podem ter a função de código. O que é um código? Por exemplo, o número de um telefone celular. Esse número representa um código. E nós vamos ver ainda que o numeral ainda tem a função de medida. De medir, por exemplo, quantos quilos de arroz cabem em uma panela? Esse numeral vai indicar uma medida. Vocês vão ver agora um vídeo e vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Os números no dia a dia. Em diferentes situações do dia a dia, lidamos com números que podem ser usados em diferentes funções. Código, medida, quantidade, ordem. Vamos conceituar os números de acordo com sua função. Código. O código é utilizado quando associamos números ou também letras para produzir uma sequência de códigos que decifram uma mensagem. Nosso contato telefônico, por exemplo. Senhas, placas automotivas. Medida. A medida é utilizada com diferentes unidades: comprimento, capacidade, massa, que é a questão do quilo, tempo, dia, mês, ano. Aqui temos a fita métrica, que podemos medir a altura de uma pessoa, por exemplo. Quantidade. A quantidade é utilizada para a contagem, para saber quantos elementos existem em determinado conjunto. 6 maçãs. Ordem. Os números que indicam ordem são muito usados em competições esportivas, quando dizemos que determinado atleta ficou em primeiro lugar na competição. O número de nosso CPF, por exemplo, é usado como código. Aqui nós temos uma sequência numérica, número de nossa inscrição, de nosso cadastro de pessoa física. Temos também a data de nascimento. É uma unidade de medida do tempo. Quando vamos às compras, nos deparamos com diferentes números. Temos aqui algo em promoção. Vamos ver? Leve 3 caixas de 1 litro pelo preço de 2. Suco em promoção, né? Observe que o número 3 e o número 2 representam quantidade. 3 caixas. O número 1 representa medida. Ordem.
São números que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro. Vejamos a imagem. E são representados, na maioria das vezes, de forma abreviada. Primeiro, segundo, terceiro. Conhecemos hoje os números de acordo com sua função. Código, medida, quantidade, ordem. Acredito que esse conhecimento muito somará com nossa aprendizagem. Um abraço. Então, agora que vocês aprenderam um pouco mais sobre os números naturais e qual a sua função, nós vamos fazer algumas atividades para poder fixar a nossa aprendizagem. Peguem o seu material do Plano de Estudo Tutorado, o PET, na disciplina de Matemática e vamos abrir na página 24. Atividade de número 1. Maria tem as seguintes coleções. Vamos observar? Maria tem coleção de lápis e ela tem uma coleção de tesouras. Qual é a pergunta? Você vai circular a coleção que tem mais objetos. Maria tem mais lápis ou Maria tem mais tesoura? Contem e circule somente a coleção que ela tem mais. Em seguida, você vai fazer um X sobre os objetos que tem a mais do que a outra coleção. Vamos para a atividade de número 2. Conte os desenhos e circule o número correspondente. No primeiro quadro, nós temos corações. Contem os corações e abaixo, no local indicado, você vai marcar o número que representa a quantidade de corações. No segundo quadro, nós temos triângulos. Você vai fazer a mesma coisa. Vai contar e vai circular o número correspondente de triângulos. No terceiro quadro, nós temos flores. Conte as flores e circule o número correspondente. No quarto quadro, nós temos estrelas. Você vai contar as estrelas e vai circular o número correspondente. No quinto quadro, nós temos borboleta. Contem a borboleta e circule o número correspondente. E para terminar, nós temos bombons. Quantos bombons? Circule e assinale o número correspondente. Continuando as atividades, nós vamos pegar agora a página 25. Atividade número 3. O desenho abaixo está mostrando a turma da professora Cláudia. Nós temos a primeira fila de meninas e a segunda fila de meninos. Vocês vão contar e vão responder. Na turma da professora Cláudia, tem mais meninos ou meninas? Assinalem um X. Atividade de número 4. Escreva abaixo o numeral que corresponde à quantidade de cada fruta. Você observa que tem um quadro maior que tem várias frutas. Observaram? Você vai contar primeiro os limões. Quantos limões? Conte e escreva a quantidade no quadradinho acima do limão que está desenhado. Depois você vai fazer a mesma coisa com o morango, o abacate, a cereja e a banana. E para terminar as nossas atividades de hoje, peguem a página 26 do material. Atividade número 5. Observe as imagens e responda. Abaixo nós temos um quadro que tem 3 colunas de animais. Na primeira nós temos gatos, na segunda coluna nós temos girafas e na terceira coluna nós temos os cachorros. Primeira pergunta. Quantos animais tem no quadro? Com a ajuda de um adulto, você vai contar todos os animais e vai escrever o numeral correspondente nesta linha. Terceira pergunta. Quantos são os gatos?
Você vai contar somente a coluna de gatos e colocar o número correspondente nesta linha. Terceira pergunta. Quantos são girafas? Conte somente a coluna das girafas e coloque o número correspondente na linha. E para terminar, quantos são os cachorros? Conte somente os cachorros e coloque a resposta na linha. E essas foram as atividades de matemática do plano de ensino tutorado correspondentes à segunda semana de aprendizagem. Espero que tenham gostado e que estejam conseguindo fazer as atividades. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem em casa e até a próxima semana.